Maravilha, galera. No nosso último bloco de teoria, nós vamos ver agora o processo legislativo sumário e o especial. Vamos começar pelo sumário. Lembra lá no início quando eu falei que o processo legislativo sumário é o ordinário, só que agora tem um prazo para isso acontecer? Pois é. Vamos voltar aqui só para vocês entenderem. Deixa eu só apagar aqui esses rabiscos que eu fiz anteriormente. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa aqui que é super importante. Quando a gente fala que o processo sumário é o legislativo, é o processo legislativo ordinário com prazo, nós estamos nos referindo àquela parte que não tem prazo, que é exatamente a parte que tramita no Congresso. Porque se você pensar, a sanção tem 15 dias úteis, a promulgação 48 horas. Ou seja, o que não tem prazo, gente? O debate que ocorre no âmbito do Congresso Nacional. Porque é lá que a parada demora. Às vezes fica um projeto de lei lá tramitando anos e anos, os caras nunca dão prosseguimento, não finaliza, né? Só que, se o presidente quiser, ele pode pedir o regime de urgência. Se ele pedir o regime de urgência, gente, a urgência vai recair sobre essa fase aqui, ó. Que é a fase mais demorada, que é a tramitação no Congresso Nacional, tá bom? Então, processo legislativo sumário é esta parte aqui que agora terá um prazo para acontecer. Então, se a gente olhar aqui para o texto constitucional, ele diz no parágrafo 1º do artigo 64 que o presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. 2 pontos importantes. Só quem pode pedir urgência na votação é o presidente. E o presidente só pode fazer isso nos processos de sua iniciativa. Não precisa ser aquelas matérias de iniciativa privativa, não. Em qualquer projeto de lei de iniciativa do presidente, ele pode pedir um regime de urgência, tá? E aí, gente, o que significa o regime de urgência? Artigo 64, parágrafo 2º. Se no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual, sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham um prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. Gente, isso aqui é fantástico, tá? O prazo do regime de urgência são 100 dias. Ou seja, em 100 dias, o projeto de lei tem que ter sido discutido e votado no Congresso Nacional. Esses 100 dias estão divididos como? 45 dias na Câmara dos Deputados, 45 dias no Senado Federal. Pronto. Daniel, desculpa aí, mas 45 mais 45 não dá 100 dias, não é verdade? Gente, não dá. Tá faltando 10. Esses 10 são para quê? Gente, esses 10 são mais 10 dias no caso de emendas feitas pela Casa Revisora. Então, 10 dias para a Casa Iniciadora analisar as emendas. É o que está previsto no parágrafo 3º do artigo 64. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. Portanto, gente, daqui a gente vai tirar algumas questões muito importantes. Primeiro, todo o processo legislativo sumário começa na Câmara. Por quê? Porque ele só pode ser proposto pelo presidente. E toda vez que o presidente propõe, o processo legislativo começa na Câmara. Lembra disso? Pois é. A Câmara é uma casa iniciadora obrigatória no processo sumário. Lembre-se disso, porque essa é uma boa questão para a prova. Segundo, como é que você obriga uma casa legislativa a votar um projeto de lei em 45 dias? Gente, a Constituição inovou trazendo um instituto aqui chamado de sobrestamento de pauta, também conhecido como trancamento de pauta. O que significa isso? Se dentro do prazo estipulado pela Constituição a casa não votar aquele projeto de lei, sobresta a pauta, tranca a pauta. Só pode discutir qualquer outra coisa se terminar aquela votação. Portanto, começa na Câmara dos Deputados, 45 dias. Passou o 45º dia, a Câmara não votou,
tranca a pauta. E aí, com a pauta trancada, a Câmara não pode deliberar outros projetos, outras matérias, a não ser que sejam projetos que também possuam prazo constitucional. É isso que ele fala no artigo 64. Câmara votou, destranca a pauta da Câmara, o projeto de lei vai para o Senado e o Senado tem 45 dias para votar. Passou 45 dias no Senado, não votou, tranca a pauta do Senado. Lembre-se, o trancamento de pauta só ocorre na casa onde o projeto de lei está. Votou, destrancou e aí todo o restante é semelhante ao processo ordinário, ou seja, vai para a sanção e todo o restante do procedimento. Uma outra coisa importante aqui, gente, é que esses prazos estipulados no regime de urgência, eles não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional e também não podem ser aplicados a projetos de código, ou seja, eu não posso pedir um regime de urgência para um projeto de código. É isso que a Constituição diz. Não posso pedir um regime de urgência para um projeto de código. O código é um projeto de lei mais robusto, né, com uma lei mais robusta, com várias questões que estão sendo discutidas, muito mais complexidade do que uma simples lei. Tá? Então, são regras importantes que podem aparecer na sua prova, se ligue nisso aqui. Agora, chegamos no processo legislativo especial. O processo legislativo especial é o processo legislativo que cada uma das demais espécies normativas possui. O das leis complementares, nós já vimos junto com o processo legislativo ordinário. Aqui, nós vamos ver o processo legislativo especial das emendas, das medidas provisórias e das leis delegadas. Vamos lá? Começando pelas emendas constitucionais. Gente, as emendas constitucionais, como nós falamos lá no comecinho da aula, elas são a espécie normativa criada para alterar o texto da Constituição Federal. É só ela que tem essa função e que pode alterar o texto da Constituição. Portanto, a emenda, ela quando entra na Constituição, ela se torna a própria Constituição. O poder de emendar a Constituição ou reformar a Constituição deriva do chamado poder constituinte derivado reformador que fica a cargo do Congresso Nacional. O Congresso é o órgão que foi estipulado pela Constituição com essa competência. Só que existe um procedimento especial. Nós estamos falando da Constituição Federal, que é a norma mais importante do nosso direito. Gente, esse procedimento especial estipulado na Constituição Federal se deve ao fato da Constituição ser uma Constituição classificada como rígida. O que significa isso? Significa dizer que o processo de alteração da Constituição é um processo mais rigoroso, mais difícil do que o processo de alteração das leis. Tá? Portanto, o processo de emenda é um processo muito mais rigoroso, com um quórum qualificado, e é isso que a gente vai ver agora. Primeiro ponto, quem pode propor uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição? É um rol mais reduzido quando comparado ao rol de legitimados para propor um projeto de lei. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, Presidente da República e mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Pontos importantes aqui que você precisa se atentar. Primeiro, deputado não propõe PEC. Veja que ele falou aqui, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara, 1/3 no mínimo dos membros do Senado. Então, este quórum aqui de 1/3 é importante você lembrar para a tua prova. O presidente, ele tem legitimidade tanto para propor lei quanto para propor emenda, vimos isso. E o terceiro, que é muito interessante, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Gente, quase nunca a gente fala maioria relativa na Constituição. Aqui nós temos uma possibilidade, né? Um lugar onde a Constituição escolheu condicionar a aprovação à maioria relativa. Beleza? Pronto, estes são os legitimados que podem propor a criação de emenda à Constituição. Só daqui você já consegue perceber que é um processo mais rigoroso, porque você tem um rol restrito de legitimados. Agora, vamos entender como é que a PEC é tramitada no Congresso.
A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambas as casas, né? Ou melhor, em ambos os turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, gente, 2 casas, tem que ser aprovado nas 2 casas do Congresso, em 2 turnos de votação em cada casa, em 3/5 dos votos dos membros em cada um dos turnos em cada uma das casas. Tá? Então, começa lá, vamos imaginar que está na Câmara, começa na Câmara, debateu o primeiro turno, 3/5. Aprovou? Convoca o segundo turno. 3/5. Aprovou? Vai para o Senado. Primeiro turno, 3/5. Segundo turno, 3/5. Aí a emenda é aprovada. Ou seja, é preciso ter um quórum extremamente qualificado para mudar a Constituição. Exatamente porque o processo de mudança da Constituição não pode ocorrer de qualquer forma. É um processo mais rigoroso. Tá? Então, cuidado com isso aqui é muito importante e sempre aparece nas provas. Esse 3/5 dos membros, gente, só pode ser trocado aí eventualmente por uma maioria qualificada. Estaria certo também. Ou quórum especial, já vi em prova também. Gente, detalhe importante. Emenda à Constituição não passa pela sanção do presidente. A emenda à Constituição não passa pela sanção do presidente. A emenda, o presidente só participa no início. Ele só tem a legitimidade para propor. Se ele não propor, ele não participa em nenhuma fase desse processo. Proposta de emenda constitucional tramita toda no Congresso e ela termina no Congresso. A promulgação é feita pelas mesas da Câmara e do Senado. É o que diz o parágrafo 3º. Ó. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara, dos deputados, e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Tá? Cuidado! Não é mesa do Congresso, é mesa da Câmara e mesa do Senado. Beleza? Gente, aqui nós temos um princípio de repetibilidade, que nós tratamos dele lá no processo legislativo ordinário, lembra? Só que aqui é um pouco diferente. Olha o que ele diz, parágrafo 5º do artigo 60. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Gente, aqui não tem exceção não. Ela simplesmente não pode ser representada na mesma sessão legislativa. Então chamamos isso aqui de princípio da irrepetibilidade absoluta. Cuidado com isso aqui. Enquanto no processo legislativo ordinário aplica-se o princípio de repetibilidade relativa, porque o projeto de lei ele pode eventualmente, excepcionalmente ser representado pelo voto da maioria absoluta, na PEC não. PEC rejeitada não pode ser reapresentada dentro da mesma sessão legislativa. Tem que esperar virar o ano para apresentar na próxima sessão. Tá bom? Então guarde isso aqui, princípio da irrepetibilidade absoluta. Outra questão importante é que existem algumas circunstâncias em que a Constituição não pode ser emendada, porque são circunstâncias muito sensíveis para se discutir a norma mais importante do direito brasileiro. Artigo 60, parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Temos aqui, gente, um chamado limite circunstancial. Limite circunstancial. Limite circunstancial são circunstâncias que não permitem, né, a emenda à Constituição Federal. Intervenção Federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Guardem essas 3 circunstâncias. Mas não é esse o único limite, tá? Existe um outro limite, chamado de limite material ou cláusula pétrea. Isso aqui sempre cai em prova. Limites materiais, também chamado de cláusulas pétreas. O que são as cláusulas pétreas? Ou limites materiais?
São limites que são aplicados aos elementos, aos institutos mais importantes da Constituição, no sentido de que eles não podem ser abolidos por meio de emenda. Então, esse rol de cláusulas pétreas muito importante sempre cai em prova. Eles vão proteger a Constituição para que esses institutos nunca sejam abolidos. Quais são eles? A forma federativa de Estado. Então, o Brasil nunca deixará de ser uma federação, pelo menos na vigência dessa Constituição, né? O voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Todos estes são cláusulas pétreas e, portanto, não podem ser abolidos na Constituição Federal. Agora, será que o fato deles serem protegidos, não poderem serem abolidos, isso impede eles de serem modificados? Não, gente. Então, o fato de termos aqui uma cláusula pétrea não impede o Instituto de ser modificado. Então, pegamos o exemplo aqui dos direitos e garantias individuais. Pode haver modificação de direitos individuais? Pode. O que não pode é abolir o direito individual. Essa modificação ela pode ser para ampliar, para melhorar e até para diminuir, desde que essa diminuição não atinja o núcleo essencial do Instituto e anule a sua existência. Então, mesmo uma diminuição do Instituto seria viável, segundo o STF, desde que ela não desnature, não descaracterize a essência, né, da proteção. Tá bom? Esse é um ponto também muito importante. Beleza? Veja que o voto direto, secreto, universal e periódico são características do voto consideradas cláusulas pétreas, mas não está aqui o voto obrigatório, percebeu? Voto obrigatório não é cláusula pétrea, ou seja, no Brasil o voto pode vir a deixar de ser obrigatório. Beleza? Tranquilo até aqui? Queridos, com isso, fechamos o processo legislativo das emendas e entramos agora no processo legislativo especial das medidas provisórias. Isso aqui o bicho pega. Gente, primeiro, a medida provisória é uma figura anômala na nossa Constituição, porque o órgão responsável, o poder responsável pela legislação, pelo processo de alteração das normas é o Congresso, Poder Legislativo, tá? Só que aqui, a Constituição dá para o presidente da República a possibilidade dele legislar de forma atípica. É uma função atípica desenvolvida pelo presidente, usando a medida provisória. Então, a medida provisória é uma forma que o chefe do executivo pode fazer para legislar, para normatizar. Óbvio que ele vai precisar passar ali por uma fiscalização, por um controle político feito pelo Congresso Nacional, mas a medida provisória ela já produz efeitos desde o seu nascimento, o que dá para o presidente um grande poder legislativo. Vamos ver o que a Constituição diz? Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Gente, então, o presidente adota a medida provisória desde que a questão seja uma questão relevante e urgente. Tem que comprovar esses requisitos perante o Congresso para que o Congresso aprove essa medida provisória. Tá? Esse é um primeiro ponto aqui importante. Segundo, medida provisória não é lei, mas tem força de lei. O que significa dizer que na hora que ela entra em vigor, ela já altera a lei que ela está buscando modificar. Ela não é lei, mas ela tem força de lei. E o efeito é imediato. Por quê? Porque ela produz efeitos imediatos. Uma vez que o presidente da República editou e publicou uma medida provisória, ela já produz efeito na vida das pessoas. E aí o presidente tem que submeter essa medida provisória imediatamente ao Congresso Nacional. Porque o Congresso vai ter a missão de transformá-la em uma lei. Este é o grande objetivo do processo legislativo de uma medida provisória. Transformar a medida provisória em uma lei. Tá bom? Agora, olha só que interessante. Parágrafo 9º do artigo 62. E anota aí, o artigo 62 tem tudo sobre medida provisória que importa para a tua prova, assim como o artigo 60 tem tudo de emendas à Constituição. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Essa comissão mista de deputados e senadores, elas vão apreciar essa MP para ver se ela está cumprindo os requisitos constitucionais, para que depois ela possa de fato ser apreciada pelo Congresso. Tá?
A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá do juízo prévio sobre o atendimento dos seus pressupostos constitucionais, ou seja, relevância e urgência. Tá? Não só relevância e urgência. Lá no finalzinho dessa parte nós vamos ver que existem limites materiais também. Esses limites materiais precisam ser respeitados. Ok? As medidas provisórias terão a sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Por que será? Gente, porque é proposto pelo presidente. Toda vez que o presidente propõe, começa na Câmara. Lembra disso? Casa iniciadora obrigatória também aqui. Tá? A Câmara é casa iniciadora obrigatória exatamente por quê? Porque ela é a casa iniciadora do presidente da República. Agora vamos entender como se dá o processo legislativo das medidas provisórias. Queridos, então nós temos aqui o presidente da República publica a MP. Quando o presidente publica MP, gente, essa MP produz efeitos a partir da sua publicação. Tá? Aí o presidente da República tem que fazer o quê? Ele tem que mandar essa medida provisória para o Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional tem a função de transformar a MP em uma lei. Pronto. Esse é o processo legislativo da medida provisória. Tá bom? Só que como o próprio nome diz, nós estamos diante de uma medida provisória. E medida provisória, gente, não foi feita para durar para sempre. Ou seja, o Congresso ele possui um prazo para que essa medida provisória seja transformada em lei. Isso aqui é extremamente importante. A Constituição Federal, ela vai dizer no seu parágrafo, deixa eu só passar aqui, para a gente ver o dispositivo constitucional. A Constituição Federal vai dizer no seu parágrafo 3º que as medidas provisórias, ressalvados os dispostos nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. Prorrogável, nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Queridos, então, nós temos aqui um prazo para o Congresso transformá-la em lei de 60 mais 60. Perfeito? Tá. Como é que faz para obrigar o Congresso a votar isso dentro deste prazo? Gente, aqui também vai ter um instituto de sobrestamento de pauta. Só que o sobrestamento de pauta vai ocorrer no 45º dia. Se chegar no 45º dia e a MP não for convertida em lei, tranca a pauta. Tranca a pauta do Congresso Nacional. Ou melhor, tranca a pauta da casa onde a minha MP está. Beleza? Tá, Daniel, mas se o prazo é 60, por que tranca a pauta com 45? Porque ela vai ter mais 15 dias ali para votar. E se não der, prorroga por mais 60. Gente, isso aqui ocorre por quê? Porque o prazo máximo é 60 mais 60. Se chegar no final dos 120 dias, considerando que foi prorrogado, e a MP não tiver sido convertida em lei, ela simplesmente morre. Ponto. C'est fini. Ela simplesmente perde os seus efeitos desde o início. Foi exatamente o que acabamos de ler. Ela perde seus efeitos desde o início. Por isso, chegou no 45º dia, já tranca a pauta. Por quê? Porque ainda tem mais 15 dias para votar e se não der, prorroga por mais 60. Durante todo esse restante, depois dos 45 dias, a MP ficará trancando a pauta do Congresso, da casa onde ela estiver. Gente, aqui tem um ponto diferente do processo sumário. Porque é natural, quando a gente vê a MP, que a gente pense no processo legislativo sumário, porque ela tem essa semelhança do trancamento de pauta, né? Só que lá no processo sumário era 45 dias para cada casa. Então 45 dias na Câmara, passou o tranca-pauta. Depois, quando ela começava a tramitar no Senado, ela tinha 45 dias para só depois trancar a pauta. Lembra disso? Aqui é diferente. Aqui é 45 dias para as duas casas aprovarem a proposta de conversão da MP em lei. Ou seja, vamos imaginar que a Câmara não vote dentro dos 45 dias. Acabou o prazo, tranca a pauta da Câmara. Beleza?
Aí a Câmara um dia vai lá e resolve votar. Aí vota. Quando ela votar, destranca a pauta da Câmara, mas ela vai para o Senado já trancando a pauta do Senado. E por que ela já chega trancando a pauta do Senado? Porque ela já passou os 45. Os 45 dias aqui, gente, é o prazo para as duas casas votarem. Por quê? Porque o prazo de 60 é para as duas casas aprovarem. Percebe? Então essa diferença aqui é uma diferença interessante também. Tá? Agora, o mundo ideal de Bob, pensando numa situação em que o presidente acertou com o Congresso, já liberou as emendas ali parlamentares, parará, tem dinheiro para todo mundo, então todo mundo passa MP tranquilamente? No mundo ideal de Bob, o presidente publica MP transforma a realidade, vai para o Congresso transforma ela em lei e pronto, a vida das pessoas continua sendo regulada como era regulada pela MP, ou seja, tranquilo. Mas essa não é a única possibilidade de uma medida provisória quando ela passa pelo Congresso Nacional. Tá? Então nós vamos apagar isso aqui para a gente entender quais são os caminhos possíveis. É possível que essa MP seja aprovada e é possível que essa MP seja rejeitada. Dentro do prazo constitucional, a MP pode ser aprovada. Ela pode ser aprovada de duas formas. Ela pode ser aprovada sem emendas. E aí, neste caso, ela simplesmente vai se transformar em uma lei. Aprovou sem emendas, transforma em lei. Lindo, maravilhoso, do jeito que tem que ser. Este é o mundo ideal. Mas pode acontecer aqui dela ser aprovada com emendas. Gente, se a medida provisória for aprovada com emendas, nós temos um problema. Significa dizer que este prazo que a Constituição deu não foi suficiente para debater e discutir aquela medida provisória. Então, a Constituição Federal manda transformá-la em um processo legislativo ordinário. Lembra do processo legislativo ordinário que nós vimos? Não tem prazo. Ela se transforma simplesmente em um processo legislativo ordinário. Tá. Mas e aí, Daniel? Como é que fica a vida das pessoas que foram alteradas pela medida provisória? Gente, pasmem. Se a medida provisória for aprovada com emenda, ela se transforma num processo legislativo ordinário e enquanto ela não for votada, o texto da MP se prorroga no tempo. Já tivemos medida provisória no Brasil em vigor por 10, 12, 13 anos. Você não tem noção. Porque ela simplesmente continua valendo enquanto o Congresso Nacional não aprovar. Sacou aqui a parada? Sinistro, né? A MP também pode ser rejeitada, gente. Ela pode ser rejeitada de forma expressa, ou seja, o Congresso Nacional não recebeu o dinheiro que precisava para se motivar a aprovar a MP, e ele simplesmente diz, não queremos essa medida provisória, ela não vale de nada, pronto, rejeita a MP. Tá? De forma expressa. Mas pode haver também uma rejeição de forma tácita. Tácita? Como ocorre rejeição tácita da MP? Pelo decurso do prazo. Gente, prazo da MP é 60 dias. Vamos supor que eles prorrogaram, mais 60. Chegou, terminou o prazo. Não votou, a MP morre. Acabou. Não tem mais MP. Ela simplesmente perde seus efeitos. E ela não perde seus efeitos assim de qualquer jeito não, tá, gente? Ela perde os seus efeitos, eu vou até colocar um marca-texto aqui, azul. Ela perde seus efeitos desde o início. Simplesmente é como se ela nunca tivesse existido. Daniel, como assim ela nunca tivesse existido? Ela existiu, eu sei. Eu sei e isso é um problema. Porque durante o período que ela esteve em vigor, ela produziu seus efeitos. Agora, a Constituição Federal vai dizer que o Congresso Nacional terá que regular esse período, dizendo quais são as regras que vão ser aplicáveis pelas pessoas que tiveram sua vida modificada pela MP.
Caso o Congresso não regule este período, aí este período fica regulado pela própria MP. Exatamente o que nós vamos ler a partir de agora nos demais dispositivos constitucionais. Então, o parágrafo 3º, ele fala aqui, que após a MP ser rejeitada, caso ela não seja convertida em lei, o Congresso deverá disciplinar por meio de decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Parágrafo 11. Não editado esse decreto legislativo, que se refere ao parágrafo 3º, até 60 dias, então o Congresso tem 60 dias para regular o período, após a rejeição ou perda da eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes dos atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Ou seja, quem teve a vida modificada pela MP permanece como está, quem não teve não vai ter mais, porque a MP simplesmente perdeu os efeitos. Eu tenho um exemplo, cara, para mim é o melhor exemplo de toda a doutrina sobre isso. Eu gosto sempre de trazer ele na aula, que é o seguinte: imagina uma medida provisória que institua um dia de folga no aniversário do servidor público. Tá? A MP entrou em vigor. A partir de agora, todo servidor no dia do seu aniversário tem um dia de folga. Aí passou um dia, o servidor fez aniversário, um dia de folga. Segundo dia de folga. Durante 60, prorrogável mais 60, 120 dias, todo servidor que fez aniversário tirou um dia de folga. Chega no final do prazo, a MP não é convertida em lei. O que acontece com ela? Perde os seus efeitos desde o início. É como se ela nunca tivesse existido. O problema é que ela existiu. Tanto ela existiu que o servidor tirou folga. E aí, o que acontece com esse servidor? O Congresso tem 60 dias para disciplinar o que vai acontecer com esse servidor. Ele vai editar um decreto legislativo dizendo: quem tirou folga nesses dias está perdoado. Ou quem tirou folga nesses dias vai ter que trabalhar um dia para compensar. Ou quem tirou folga nesses dias vai ter que devolver esse dinheiro. Sei lá, o Congresso vai resolver disciplinar da forma como ele achar melhor. Agora, se dentro desses 60 dias o Congresso não regular a matéria, esse período fica regulado pela própria MP. Ou seja, quem tirou a folga no dia do aniversário durante a vigência da MP, tirou, está resolvido, consolidou. Quem não tirou, não tira mais. Simples assim. Tá bom? Parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto, que foi aquilo que eu falei para vocês, que ela se prorroga no tempo e o projeto de conversão se transforma num processo legislativo ordinário. A ADI 5127 trouxe um debate interessante sobre essas emendas à MP, dizendo que é incompatível com a Constituição a apresentação de emendas sem relação de pertinência temática com a medida provisória submetida à sua apreciação, para evitar aquilo que eles chamam de contrabando legislativo. E já aconteceu várias vezes, tá, gente? Tipo, a MP é sobre aumento da remuneração de uma determinada categoria de servidor e os caras aprovam lá uma isenção tributária para os empresários X. Contrabando legislativo. Isso não pode. Depois que o STF manifestou essa posição, aí o próprio Congresso Nacional editou uma resolução, que é a Resolução 1 de 2002, proibindo isso, tá? É vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na medida provisória, cabendo ao presidente da comissão o seu indeferimento liminar. Parágrafo 7º. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Então, nós temos aqui apenas essa possibilidade, de prorrogação única, apenas um prazo aí de 60 dias. O prazo a que se refere ao parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso. Então, durante recesso, não conta este prazo. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, aqui nós vamos ter o Instituto do Sobrestamento de Pauta. Contados a sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Gente, atenção para isso aqui, ó.
É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitado, que tenha perdido a sua eficácia no decurso do prazo. Quem se lembra o nome disso? Princípio da irrepetibilidade absoluta. Princípio da irrepetibilidade absoluta. Ou seja, tanto a medida provisória quanto a emenda à Constituição não podem ser reapresentadas dentro da mesma sessão legislativa. Tá? Ou seja, projeto de lei e repetibilidade relativa não pode ser reapresentado, salvo se for reapresentado pelo voto da maioria absoluta dos membros. Emenda e MP e repetibilidade absoluta não pode ser representado dentro da mesma sessão legislativa em hipótese alguma. Tá bom? Aí tem que esperar começar a próxima sessão legislativa. Agora, gente, limites materiais da MP. Gente, cuidado que daqui sai muita questão de prova. Parágrafo 1º do 62. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria. Vamos lá, não pode ter edição de medida provisória sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal, processual penal e processual civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia dos seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 673, que são os créditos extraordinários. 2. Que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro para evitar que ocorra o que o Fernando Collor de Mello fez na época que ele era presidente, né, que foi confisco das poupanças, então não pode fazer isso por MP. Não pode editar MP de matéria reservada à lei complementar. Então, toda vez que a Constituição falar assim, isso aqui tem que ser regulado por lei complementar, não pode ter MP sobre aquela matéria. Não pode ter MP de matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso e pendente de sanção ou veto do presidente. Óbvio. Se já está na mesa do presidente sancionar, para que ele vai editar uma medida provisória? Tá? Esses são limites materiais da medida provisória que precisam ser observados pelo presidente na sua edição. Beleza? Gente, aqui tem um outro limite da medida provisória que nós já estudamos lá quando falamos da harmonização do Estado e ainda chamei a sua atenção. Cabe aos Estados, artigo 25, parágrafo 2º, explorar diretamente ou mediante concessão serviços locais de gás canalizado, lembre desse dispositivo? Na forma da lei, vedada a edição de medida provisória. Então não cabe medida provisória aqui também, gente. Outro limitador de medida provisória que não está no 62. E esse aqui, 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição, cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive. Outro limitador material. Ok? E aí, artigo 73 da ADCT, gente. Atos das disposições constitucionais transitórias. Na regulação do Fundo Social de Emergência, não poderá ser utilizado o instrumento previsto no inciso 5 do artigo 59 da Constituição. Quem que é? Medida provisória. Então aqui também outro limitador material. Veja que a Constituição trouxe vários limitadores fora do artigo 62. Fechamos MP e para matar essa aula, lei delegada. Lei delegada, a Constituição não trouxe muita coisa, até porque ela perdeu muito a razão de ser, pois o presidente tem a medida provisória. Tu não precisa pedir para o Congresso para regular uma determinada matéria e depende do Congresso. Não. A medida provisória deu mais autonomia para o presidente legislar quando ele achar conveniente. Tá? Então, o processo de lei delegada é bem brevezinho dentro da Constituição. A Constituição nem entra muito a fundo nisso aqui. Basicamente, quando cai a literalidade da Constituição. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Gente, solicitar a delegação ao Congresso Nacional significa dizer se submeter ali a uma boa vontade política, né, do Congresso. Por isso que ela caiu em desuso com a medida provisória.
Aqui no artigo 68, parágrafo 1º, a Constituição também vai trazer alguns limitadores materiais que são muito semelhantes aos da medida provisória. Veja comigo. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso, de competência privativa da Câmara e do Senado, matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então é muito semelhante, é muito parecido esses limitadores previstos no parágrafo 1º. E aí ele fecha o parágrafo 2º dizendo que a delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Parágrafo 3º, se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso, este o fará em votação única vedada qualquer emenda. Então, quando cai lei delegada, cai a literalidade da Constituição. Tá? MP, medida provisória, é muito mais importante, processo ordinário super importante. Basicamente é isso. Aqui a gente finaliza toda a parte teórica do Poder Legislativo, que eu tentei trazer com o máximo de detalhe para você não perder nenhuma questão possível na sua prova. Beleza? Próximo bloco, que vai ser o último dessa aula, exercícios. Prepara, que eu peguei as questões mais novas da Fundatec para a gente fazer. Bora?